Imagine a seguinte cena. O mundo inteiro está colapsando ao seu redor. A fome devastou as nações. Sua família inteira corre risco de morte lenta e dolorosa. A única pessoa na face da Terra que tem comida suficiente para salvar vocês é o homem mais poderoso do planeta, abaixo apenas do faraó. Mas existe um detalhe aterrorizante nessa equação. Esse homem é o irmão que você traiu, vendeu como escravo e fingiu estar morto há exatos 20 anos. Ele tem o poder absoluto de te salvar ou de te destruir com um simples estalar de dedos. E o pior, ele reconheceu você no meio da multidão, mas você não faz a menor ideia de quem ele é. O que acontece quando o maior teste de caráter da história humana colide com o maior plano de Deus? É isso que vamos descobrir agora. Tudo aconteceu exatamente como nos sonhos. A abundância no Egito acabou abruptamente, dando lugar a um cenário apocalíptico. O Nilo Bexu. A terra rachou e a fome rastejou para fora das fronteiras, atingindo Canaã, onde o velho Jacó vivia. O desespero tomou conta do acampamento. Jacó, um ancião carregado pelo luto eterno de José, olha para seus filhos e vê o medo. Os estoques zeraram, mas o vento traz rumores. Há trigo no Egito. Sem saber que enviava seus filhos para o encontro com o destino, Jacó manda 10 deles descerem ao sul. Mas mantém Benjamim, o caçula, seguro em casa. Ele era o único pedaço que restava de Raquel. Jacó já perdera José. Seu coração não suportaria perder Benjamim. Ao chegarem ao Egito, os irmãos se deparam com uma civilização farta. Eles são levados ao governador e, cumprindo a profecia de décadas atrás, prostram-se com o rosto em terra. José os reconhece imediatamente. O coração dispara. Aqueles eram os homens que o jogaram num buraco e ignoraram seus gritos enquanto o vendiam. Mas eles veem apenas um príncipe egípcio poderoso, falando uma língua estranha. O menino hebreu de 17 anos desapareceu. José precisava saber apenas uma coisa. O caráter deles mudou, ou ainda eram os mesmos invejosos cruéis? Ele endurece a voz e os acusa de serem espiões. Tremendo, eles negam e acabam revelando: somos 12 irmãos. Um já não existe. E o mais novo ficou com nosso pai. Ao ouvir sobre Benjamim, José lança o teste. Ele prende Simeão como refém e diz: se são honestos, tragam-me o irmão mais novo. Até lá, Simeão fica na prisão. Ele queria ver se seriam capazes de sacrificar outro irmão para se salvarem. Os 9 voltam para casa aterrorizados. Para piorar, descobrem que o dinheiro pago pelo trigo reapareceu misteriosamente em seus sacos. O pânico se instala. O que Deus está fazendo conosco? Eles sentem que o céu está cobrando a conta dos pecados ocultos. O tempo passa, o trigo acaba e a morte ronda novamente. Jacó reluta, chora, grita que jamais entregará Benjamim. Mas Judá, o irmão que teve a ideia da venda de José anos atrás, assume a responsabilidade. Ele promete ao pai: eu serei o fiador. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para sempre. Sem escolha, Jacó os envia novamente. Se você está envolvido com essa história, inscreva-se agora no canal para acompanhar mais narrativas bíblicas profundas como esta. De volta ao Egito, a tensão explode. José vê Benjamim, filho de sua própria mãe. A emoção é tão violenta que ele corre para o quarto e chora sozinho para não estragar o plano. Recuperado, ele ordena um banquete. E aqui algo os deixa perplexos. José os organiza nas mesas exatamente por ordem de nascimento. Eles sussurram: como esse egípcio sabe disso? Para testar o coração deles, José manda servir 5 vezes mais comida para Benjamim. O teste era claro. Sentiriam inveja do novo filho favorito, mas não. Eles comeram sem amargura. Estavam mudando, mas José precisava da prova de fogo. Na manhã da partida, José manda esconder sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Os irmãos saem da cidade aliviados, achando que o pesadelo acabou. De repente, a guarda real os cerca. Por que pagaram o bem com o mal? Roubaram a taça do meu senhor! Eles negam com veemência: quem tiver roubado, que morra. E nós seremos escravos. A revista começa saco por saco, a tensão aumenta. E quando abrem o saco de Benjamim, o brilho da prata reflete o sol. O mundo deles desaba. Rasgam as roupas em luto. Benjamim seria escravo. O pai morreria de desgosto. Eles voltam ao palácio e se jogam aos pés de José. Aqui acontece a maior transformação moral de Gênesis. Judá dá um passo à frente. Ele não inventa desculpas. Ele faz um discurso nascido da dor, narrando o sofrimento do pai. E então faz o impensável. Ele se oferece em substituição: por favor, Senhor, deixe o menino ir. Eu ficarei no lugar dele como escravo para sempre. Tome a minha vida, mas solte o garoto. Isso quebrou José. Ele viu o arrependimento real. A inveja deu lugar ao sacrifício. José manda todos os servos saírem, e um choro alto ecoa pelo palácio. Ele se vira para os irmãos e diz as palavras que mudariam a história:
Eu sou José. Meu pai ainda vive? O sangue gelou nas veias dos irmãos. Aquele era o irmão traído, agora com poder de vida e morte. Mas José não queria vingança. Queria restauração. Não se culpem. Vocês intentaram o mal, mas Deus me enviou na frente para preservar a vida. Deus transformou o mal em bem. Eles se abraçam, lavando décadas de culpa com lágrimas de perdão. A notícia chega a Faraó, que oferece o melhor do Egito para a família. Em Canaã, Jacó quase desmaia ao saber que o filho vive. Basta, eu irei vê-lo antes de morrer. No caminho, Deus aparece a Jacó. Não temas descer ao Egito. Lá farei de ti uma grande nação. O Egito seria a incubadora onde a família se tornaria o povo de Israel. O reencontro de pai e filho é uma das cenas mais tenras da Bíblia. Jacó chora no pescoço de José. Agora posso morrer, pois vi teu rosto. Jacó viveu mais 17 anos no Egito. No leito de morte, reuniu os 12 filhos para profetizar. A bênção mais poderosa recaiu sobre Judá. Embora não fosse o primogênito, foi quem mostrou caráter. Jacó declara: o cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló. Ali traçava-se a linha genealógica do Messias, o leão da tribo de Judá. Após a morte de Jacó, o medo volta a assombrar os irmãos. Eles pensam: agora José vai se vingar. Mandam um recado pedindo perdão novamente. José chora ao ver que ainda duvidam de seu amor. Ele reafirma sua fé inabalável. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Vós pensastes o mal, mas Deus o tornou em bem. Eu sustentarei vocês. José viveu até os 110 anos. Viu netos e bisnetos. Mas sabia que o Egito não era o lar. Antes de morrer, fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente visitará vocês e os levará de volta à terra de Abraão. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. A vida de José é um espelho perfeito de Cristo. Filho amado, odiado pelos irmãos, vendido por prata, condenado injustamente e exaltado do poço ao trono para salvar o mundo. Assim como os irmãos de José só encontraram vida ao se renderem àquele que rejeitaram, a humanidade encontra vida ao se render a Jesus. Aquele caixão com os ossos de José ficou no Egito por séculos. Uma promessa silenciosa de que a libertação viria. Se essa história tocou seu coração, deixe o like e compartilhe com quem precisa saber que Deus transforma mal em bem. E para descobrir como a promessa de sair do Egito se cumpriu, assista a este vídeo na tela sobre o nascimento de Moisés. Clica aí e nos vemos lá.